Bom dia, a paz do Senhor Jesus, irmãos do canal Pão Diário e todos que estão nesse exato momento agora nos assistindo, amém? Que Deus os abençoe e que Ele possa abrir as torrentes do céu para abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família. Queridos, sem perca de tempo, hoje o nosso Pão Diário, a nossa palavra bíblica, a nossa reflexão bíblica se encontra em Romanos capítulo 12, versículo 1, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eita glória! Queridos, adorar a Deus é mais do que cantar, é mais do que levantar as mãos, mais do que apenas palavras. É se entregar, mas se entregar por inteiro, com todas as nossas fraquezas, todo o nosso orgulho humano, tudo aquilo que não queremos que outros vejam, e reconhecer: Deus, eu não sou nada sem Ti. Nos últimos tempos, irmãos, quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz que nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis, o Espírito Santo dizendo, e o Espírito diz expressamente: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, aonde muitos apostatarão da fé. Queridos, nós estamos vivendo, se tratando de igreja mundial, a igreja do mundo inteiro, hoje se vê muita bagunça no culto a Deus, se vê muita carnalidade diante de um culto que era para ser espiritual a Deus, porque o nosso Deus, ele é espírito, e ele fala conosco que aqueles que adoram, aqueles que já adoram a Deus em espírito e verdade, e os que querem adorar, é necessário que o adorem em espírito e verdade. Nós precisamos entender que a adoração a Deus, ela não é adoração humana, mas é uma adoração a um Deus grande, Criador. O nosso Deus eterno, o nosso Deus da nossa salvação, é o nosso Deus grande, irmãos. Nós precisamos voltar à essência de uma verdadeira adoração, de um culto racional. Nós precisamos entender que nós adoramos Deus em espírito, adoramos em verdade com entendimento. Nós não podemos fazer um culto bagunçado e achar que Deus está recebendo. Nós precisamos, irmãos, se humilhar diante de Deus. Nós precisamos meditar sobre a palavra e conhecer Deus pela palavra. Uma vez que a gente conhece o nosso Pai Celestial, a gente vai nos relacionar com Ele da forma correta, com temor, com tremor, com ordem, com decência. É isso que nós temos que voltar ao princípio e não bagunçar, porque como está cumprindo as Escrituras, a Bíblia diz que haveria muita bagunça no meio do povo de Deus. A gente precisa, nós que estamos em Cristo, precisamos olhar para esta palavra, olhar para a Escritura, olhar o que o Espírito Santo está nos dizendo, para nós mudar a nossa forma de adoração. Como mudar? Mudar com verdade. Nós precisamos tirar a mentira, tirar a bagunça, colocar a ordem, tirar a mentira e colocar a verdade. É isso que nós precisamos praticar, porque o nosso Deus, ele é o mesmo. É o Deus do início, ele é o Deus do fim. Ele é o princípio e o fim. Então, se a gente entender quem é o nosso Pai Celestial, que é o nosso Deus, nós temeríamos mais. A Bíblia vai dizer em Salmos: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda em seus caminhos, o que confia no Senhor e anda nos seus caminhos. O provérbio vai dizer que o princípio da sabedoria do homem é o temor a Deus. Irmão, se você faz um culto bagunçado, você não teme a Deus, e Deus não recebe, e não é sabedoria. A Bíblia chama, traduzindo de tolice, nécio. Nós precisamos ser sábios, busca a sabedoria de Deus, amém? Fique com Deus, Deus abençoe. Vamos orar, querido Deus, eterno Pai. Pai, esteja à frente das nossas vidas. Pai, eu entrego o nosso caminho, a nossa vida, o nosso dia ao Senhor.
Pai, direciona os nossos pensamentos, guarda, Senhor, o nosso coração, nos ajuda, Senhor, a andar no teu caminho estreito, respeitando, amando e te temendo, e que nós podemos entregar o nosso culto racional ao Senhor diariamente, que é o nosso relacionamento com o Senhor. Sendo assim, eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém.